Boa noite, esse é o Conexão ND aqui na Record News e hoje, como é terça-feira, é meu dia de trazer um convidado. E eu estou recebendo o ex-procurador Deltan Dallagnol, que concedeu um tempinho na sua agenda que deve estar muito mais tumultuada do que estava anteriormente, para esse bate-papo hoje aqui conosco. Muito obrigado pela sua atenção, procurador. E eu já gostaria de entrar direto lhe perguntando o seguinte: quando é que despertou no senhor a vontade de entrar na política? Paulo, bacana, eu queria agradecer a você, aos seus telespectadores, ouvintes, pela oportunidade de trazer informações e reflexões para que a gente possa buscar uma sociedade mais justa, com menos corrupção, com menos impunidade. E vou ser bem franco com você em relação à tua pergunta. Quando que despertou a vontade em mim para entrar na política? Nunca eu tive essa vontade. O que eu tenho, Paulo, é um senso de dever, é um senso de responsabilidade. Eu vejo que Deus colocou na minha mão uma oportunidade, colocou talentos na minha mão, a possibilidade de eu gerar uma transformação. E hoje, o único caminho para eu seguir gerando essa transformação, hoje é na arena política. Para mim era muito mais confortável continuar no Ministério Público. E lá eu fiquei enquanto eu consegui prender criminosos, recuperar bilhões e fazer aquilo que antes o Brasil hoje nunca tinha conseguido fazer. Só que hoje, na arena política, estão destruindo tudo que a gente fez, estão acabando com os instrumentos que a gente tinha para fazer uma lava-jato. Não vai mais ser possível repetir uma lava-jato depois das recentes decisões do Supremo, depois das recentes mudanças das leis no Congresso. E, além de tudo, eles estão impedindo até que a gente fale, porque quando a gente critica, exerce a nossa liberdade de expressão para criticar a injustiça social, a gente corre o risco de ser punido no Conselho Nacional do Ministério Público. Então, hoje, se eu quiser cumprir o meu senso de responsabilidade, a minha vocação de serviço público, o caminho é necessariamente a política. Agora, se você me pergunta, quando é que eu tive essa vontade? A resposta é vontade de Deltan pessoal, nunca. Eu tenho sim um senso de responsabilidade, um senso de vocação. Por que eu não tenho essa vontade? Egoisticamente, seria muito melhor para mim continuar no Ministério Público, Paulo. Lá eu teria um salário melhor, eu teria estabilidade, não teria que, a cada 4 anos, correr riscos, teria mais liberdade de tempo, tinha direito a uma aposentadoria. Ou seja, para minha situação pessoal era muito mais confortável, eu ficaria na minha zona de conforto lá. Agora, se eu penso a vida com uma passagem breve sobre a Terra, em que a gente tem uma vocação, em que a gente tem uma responsabilidade, servir melhor as pessoas, fazer a diferença, amar o próximo, aí faz todo sentido eu sair para a política para buscar fazer a diferença que eu comecei a fazer no Ministério Público, e esse trabalho que a gente começou a Lava Jato, ele precisa acabar por meio da política. Agora, outra curiosidade que eu tenho: todo esse seu desejo, esse seu dever de cidadão, todo esse desejo que o senhor está colocando, será que ele não, de repente, ele não vai ser abalroado naquele ninho de cobra lá no Congresso? Paulo, se todo mundo pensa assim, a gente jamais vai mudar, não é verdade? Se a gente tivesse também lá no começo da Lava Jato pensado que nenhuma investigação contra a corrupção dos poderosos foi para frente, que nunca funcionou o combate à corrupção no Brasil, a gente não teria decidido dedicar as nossas noites, os nossos finais de semana para trabalhar contra a corrupção e não teria existido a Lava Jato. A Lava Jato só aconteceu porque vários procuradores, vários policiais, contra toda a experiência pretérita, que era uma experiência de frustrações ou combate à corrupção, decidiram acreditar, decidiram ousar, decidiram inovar e decidiram ir além. E a sociedade agregou, a sociedade se juntou a nós e foi absolutamente essencial para que os resultados acontecessem. Agora o que você vê é um movimento de uma série de pessoas decidindo dar um passo para a política, para um senso de responsabilidade. E eu vejo várias pessoas, inclusive em Santa Catarina, tem promotores, pessoas de diferentes lugares me ligando, dizendo: Deltan, eu estou pensando em ir para a área política. Então você vê um movimento de pessoas querendo dar esse passo por um senso, por uma vocação de serviço, por ver que é preciso transformar as coisas. E se a sociedade for junto conosco, Paulo, a gente pode fazer toda a diferença. Deltan sozinho não vai fazer a diferença, assim como fulano, ciclano, beltrano não vão fazer a diferença. Agora, se nós fizermos um grande movimento para colocar no Congresso pessoas comprometidas com a democracia, com o combate à corrupção e com a preparação política contínua, o aperfeiçoamento político, a gente vai mudar o país, Paulo. Não, eu lhe fiz essa pergunta com a base no seguinte: em 2018, o eleitor foi às urnas e ele demonstrou a sua insatisfação, até a sua revolta. E ele tinha como bandeira a Lava Jato, que agora estão destruindo. Ou melhor, eu acho que até já destruíram, lamentavelmente.
Agora, eu lhe pergunto o seguinte, de repente, votaram por uma mudança e encontraram o quê? Encontraram um Congresso aliviando leis, alimentando impunidade, desviando do que prometeram. Por isso que eu lhe perguntei isso, se de Claro. repente não vem o sentimento de frustração. Com certeza, Paulo. Veja que a gente busca renovação, mas não é qualquer renovação. Em 2018 existia esse anseio, e é um anseio legítimo da sociedade de buscar renovação. Agora, foi uma renovação não direcionada. A gente precisa direcionar essa nossa indignação e essa nossa vontade de renovação para pessoas que têm esses três compromissos. Então, o que eu gostaria qual é o meu sonho para essa campanha eleitoral? O meu sonho é que a gente consiga construir, Paulo, um grande movimento de cidadãos, de pessoas e de políticos para colocar no Congresso pessoas que têm um compromisso assinado e clausulado sob pena de infidelidade partidária com três áreas. Primeiro, combate à corrupção, com compromissos lá, com a aprovação das novas medidas contra a corrupção, com a aprovação do fim do foro privilegiado, com a prisão em segunda instância, com a criminalização do enriquecimento ilícito dos funcionários públicos e com muitas outras coisas que a gente precisa para combater a corrupção. Então, compromisso escrito, clausulado, compromisso assinado em relação a esses pontos, compromisso com a democracia, que é a base da nosso Estado, é a base do nosso pacto de comunidade, e um compromisso com a preparação política, porque não basta só que as pessoas combatam a corrupção, nós temos outros problemas na nossa sociedade relevantes na área de saúde, de educação, na área de segurança e por aí vai. E a gente precisa de políticos capacitados, que venham de diferentes níveis da sociedade, com diferentes níveis de formação, diferentes formações, mas que se comprometam a estudar os problemas da sociedade nessas diferentes dimensões e estudar quais são as soluções para eles. Eu acho muito legítimo que vão para o Congresso Nacional cantores, jogadores de futebol e procuradores, mas a não ser que as pessoas vão cantar, vão jogar futebol ou vão investigar e processar, eu quero que eles estudem os problemas do Brasil, façam cursos de capacitação, de preparação política de pelo menos 100 horas aula a cada 4 anos, pelo menos isso. E se a gente conseguir fazer esse grande movimento, Paulo, a gente vai mudar o Brasil. Eu acredito e eu torço por isso. Agora, eu gostaria também de lhe perguntar o seguinte, em relação à campanha do ano que vem, 2022, o senhor vai disputar, o senhor está se preparando como pré-candidato para disputar uma cadeira na Câmara Federal. Pelo menos até aqui é essa a colocação. Agora, será uma campanha novamente voltada à corrupção ou o senhor acredita que a economia vai engolir esse tema? Olha, eu vejo uma ansiedade muito grande dos brasileiros com a questão econômica. É uma ansiedade legítima, porque a inflação está avançando rapidamente, existe uma perda de poder aquisitivo, níveis de pobreza estão aumentando. Então, é uma preocupação central e legítima das pessoas. Ao mesmo tempo, o combate à corrupção é uma preocupação também central e legítima. 80% das pessoas, no começo do ano, queriam um avanço do Lava Jato. E essas duas questões se relacionam. Quando você tem corrupção e desvio do dinheiro público, o dinheiro não chega para a sociedade, não chega para cuidar da educação, não chega para cuidar da saúde, não chega para combater a pobreza. O dinheiro que é desviado pela corrupção, e a gente está falando de 350 bilhões de reais ano, esse dinheiro dá para você fazer vários auxílios Brasis. Dá para você multiplicar várias vezes aí o orçamento federal em saúde e educação. Dá para você fazer muito pelo país e cuidar do desenvolvimento nacional. Quando você tira a corrupção, você levanta uma âncora que segura o avanço do nosso país, que impede que o Brasil se torne o país do futuro. Então eu vejo as duas questões como muito relacionadas, Paulo. Eu vejo o combate à corrupção e desenvolvimento econômico como duas questões muito relacionadas. A Lava Jato mostrou isso várias vezes. Porque quando a pessoa ela se corrompe, ela não tem nem o dinheiro, nem o interesse para fazer bem para a sociedade. E a corrupção ela se alia com a ineficiência. Aí você viu os caras da Petrobras investindo em navios bilionários, não é milionários, é bilionários, e na compra de uma refinaria em Pasadena bilionária, que não ia atender o interesse da sociedade, simplesmente porque ali eles vão ganhar propinas. Então, as duas questões se relacionam e a gente vê ainda quando a gente viu o escândalo do Rio de Janeiro, o desvio da verba pública pelo Sérgio Cabral e companhia, eles reconheceram que antes deles os desvios eram de 30% de propina em cada contrato. Eles ainda falaram que eles diminuíram o percentual para 5%. Agora, isso não é todo o valor desviado, porque o empresário que paga a propina paga para obter contratos superfaturados. Então, se antes era 30%
e ainda é maior o problema do que 30%, imagine um desvio de 40%, 50% do dinheiro da educação ou do dinheiro da saúde. Quanta gente deixa de ter um tratamento, deixa de ter a vida prolongada ou deixa de ter qualidade de vida por conta disso. Então, são questões igualmente importantes e pelas quais nós precisamos lutar, Paulo. Doutor Deltan, quantos bilhões o senhor, como coordenador na Procuradoria, na Lava Jato, conseguiram conquistar para o brasileiro? Legal, Paulo. Quando a gente olha para o trabalho feito por essa grande equipe de agentes públicos que eu tive o privilégio de integrar e que eu tive o privilégio de coordenar no âmbito do Ministério Público Federal em Curitiba, o valor recuperado chegou a 15 bilhões de reais. Existem 15 bilhões de reais em acordos, gente, de réus confessos. Tem gente querendo negar a existência agora, falar Petrolão não existiu, isso aí tudo é uma perseguição. Gente, isso aí, eu estou falando 15 bilhões, não cresce em árvore esse dinheiro. São pessoas confessas, réus confessos, que confessaram os esquemas. E a gente prendeu e colocou atrás das grades muita gente no Brasil. Mas quando você olha para o Supremo Tribunal Federal, 2 pessoas até hoje foram condenadas na Lava Jato por corrupção. Parece que lá o esquema não existiu, quando era comandado de lá, era comandado de Brasília. Então, nós precisamos cobrar e chamar a responsabilidade quem precisa ser chamado à responsabilidade. A gente precisa trabalhar para que esse trabalho de recuperação de dinheiro, de punição dos corruptos, ele continue acontecendo. Então, a gente recuperou 15 bilhões, agora é preciso recuperar muito mais. Mas com as regras que estão fazendo aí, com as decisões do Supremo e com as regras novas do Congresso Nacional, a gente não vai conseguir isso. Por isso que a gente precisa lutar para mudar essa realidade. Então, esse assunto eu quero entrar, esse assunto eu quero me aprofundar. Bora, vamos contigo. Lá. Uhum. Agora, antes disso, eu queria a sua opinião em relação ao seguinte: 15 bilhões, e é uma parte, tem muito mais, como o senhor acabou de dizer, e a gente tem esse sentimento. Como é que as pessoas ainda dizem que o ex-presidente Lula não roubou, que ele é inocente, que o ex-ministro, ex-ministros, ex-tesoureiros do PT, réus confessos, dizem que não, que o PT não desviou dinheiro nenhum? Como é que se explica isso, que as pessoas não acreditam que eles roubaram? Paulo, existem 2 problemas aí. Existem algumas narrativas falsas, algumas criações de discurso para negar a realidade, dizer que o esquema nunca existiu, o Petrolão nunca existiu, mas isso é ridículo, é absurdo. Basta você ver as tantas confissões, o dinheiro devolvido, basta você ver as contas do senhor, do Eduardo Cunha, sendo alimentadas com dinheiro que vinha desse esquema, basta você ver as contas do exterior de Paulo Roberto Costa, dos diretores da Petrobras, sendo alimentadas com dinheiro que vinha das empreiteiras. Basta você ver os rios de dinheiro. Lembra lá do apartamento do Gedel, com mais de 50 milhões de reais em malas e em caixas de papelão, mais de 50 milhões de reais, gente, dinheiro vivo. Esses esquemas, é claro que eles existem. E esses esquemas, eles são político-partidários. A Lava Jato revelou um grande mecanismo de corrupção que eu vou resumir para você da seguinte forma, Paulo. Políticos e partidos desonestos escolhem para chefiar órgãos públicos federais, estaduais e municipais pessoas incumbidas de arrecadar propinas. Uma vez chefiando os órgãos públicos, essas pessoas que foram indicadas politicamente, essas pessoas fraudam licitações, vendem licenças e concedem outros benefícios para empresas que concordam em pagar propinas em troca de lucros extraordinários. Isso gera um caminhão de dinheiro que tem 2 destinos: o bolso dos envolvidos e o financiamento de campanhas eleitorais. E isso é muito grave, porque esse dinheiro não só enriquece os políticos de modo ilegal, é o dinheiro da saúde, é o dinheiro da educação, é o dinheiro do leite das crianças, mas esse dinheiro ele também é investido em campanhas, e isso gera uma perpetuação do poder. Porque quanto mais o cara investe na campanha, mais bonito ele fica na foto, mais voto ele consegue, pesquisas mostram isso. Então é um esquema que acaba se auto-perpetuando, porque propina gera voto e gera mais poder. Então é um esquema que gerou um círculo vicioso no Brasil e que a gente precisa romper. Então, tem gente que nega essa realidade, mas isso é muito ruim, gente. Isso é muito grave negar essa realidade, porque isso nos aprisiona ao passado e nos aprisiona a corrupção. E, em segundo lugar, tem gente que tenta negar a participação do ex-presidente no esquema. Mas, gente, onde que você viu grandes empreiteiras que fizeram as obras lá na Petrobras fazerem obras de um apartamento milionárias, obras de uma chácara milionárias? Essas empresas, elas não se ocupam de reforma de dentro do apartamento. Elas não dão cozinha da mais alta qualidade, da kitchens, para ninguém. E elas não fazem essas coisas de graça. Elas são empresas que buscam lucro.
Então, falta o cidadão perceber o básico, abrir os olhos para o básico. E aí a pessoa fala, não, mas foi pouco. Sabe que uma vez eu fui com um colega para a Bahia e o colega explicou todos os esquemas, explicou as medidas contra a corrupção. E lá na Bahia tinha alguns líderes comunitários que falaram, tá bom, ele roubou, mas sempre esse roubou. Só que ele está roubando para o povo brasileiro. Gente, isso é discurso de Venezuela. Isso é discurso de ditador. Sempre roubou, agora está roubando para o povo. Não é. Está tirando do povo. A consequência da corrupção é o que aconteceu lá em São Paulo, quando as crianças na escola, por conta de um cartel e de desvios de corrupção, não chegava para a educação e para a merenda escolar mais de R$1 bilhão. E sabe qual foi a consequência, Paulo? As informações da polícia é que as crianças estavam recebendo no almoço da escola para comer biscoito e leite diluído em água, leite aguado. A consequência da corrupção é que nas estradas aqui do Paraná, as pistas não foram duplicadas e 400 e poucas pessoas morreram em acidentes em colisões frontais que não aconteceriam se a pista tivesse sido duplicada. As consequências da corrupção é o sangue, é a morte das pessoas, são as famílias enlutadas porque perderam o pai, perderam a mãe ou perderam os filhos. A consequência da corrupção é muito severa, ela é real e ela está vinculada com esses esquemas que foram gerenciados lá de cima, do topo do poder. Basta você ver que Paulo Roberto Costa era diretor da Petrobras, mas ele e os outros diretores obedeciam, segundo acusações e condenações, ordens do tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, assim como ordens que vinham do Partido Progressista, ordens que vinham do PMDB. Por que um diretor obedece um tesoureiro? Qual é a hierarquia? Qual é o poder que um tesoureiro de um partido tem sobre um diretor da Petrobras? Teoricamente, nenhum. Ele só vai obedecer ao tesoureiro se tiver alguém acima desse diretor que endossa o que o tesoureiro está falando, que endossa a necessidade de redirecionar recursos para o partido. E aí a conta é de 2 mais 2, a conta é matemática. Tudo isso a gente apresentou nas acusações, tudo isso foi considerado nas condenações, mas infelizmente, como a gente viu, a última palavra cabe à justiça e quando o caso chegou no Supremo, o Supremo derrubou as condenações, derrubou as investigações. E é aí que eu quero chegar. É aí exatamente que eu quero chegar. Eu costumo dizer que os togados imperiais, em seu Olimpo, tomam determinadas decisões que, de repente, frustram a todos nós. Agora, essas pessoas todas que o senhor está listando aí estão tendo condenações anuladas, estão tendo benefícios. Como é que o senhor visualiza isso tudo em relação ao comportamento específico do STF? Mas eu gostaria que o senhor me respondesse daqui a pouquinho. A gente vai fazer um breve intervalo, é rápido, e já voltamos. E nós continuamos com vocês. Esse é o Conexão ND, aqui na Record News, e nós estamos conversando hoje com o ex-procurador Deltan Dallagnol, que concedeu um tempo para conversar conosco, e vocês que estão nos acompanhando já viram exatamente a linha que o programa está tomando e a indignação que, de repente, a gente começa a colocar para fora diante de tantos fatos reais de quem trabalhou diretamente numa das bandeiras mais bonitas que esse país teve, que foi o combate à corrupção por intermédio da Lava Jato, que agora estão destruindo. Quem é que está destruindo a Lava Jato? É o STF realmente? Paulo, são decisões que acontecem em Brasília nos diferentes poderes. E eu ressalto aqui essas decisões do Supremo Tribunal Federal, por quê? Porque a decisão que impediu a prisão em segunda instância, Paulo, ela legitimou, ela institucionalizou a impunidade dos corruptos no Brasil. É impossível você prender grandes corruptos depois da condenação se você não tem uma prisão depois da segunda instância, porque a gente tem 4 instâncias de julgamento e infinitos recursos dessas instâncias de julgamento. Isso faz com que esses casos demorem 20 anos, e ao longo desses 20 anos, os réus com hábeis advogados vão conseguir anular esses casos ou vão fazer prescrever. Ah, Deltan, você está exagerando. Não estou, não. Olha o que aconteceu com o Mensalão Mineiro. Mensalão Mineiro é um caso lá da década de 90, envolvendo o PSDB de Minas Gerais. Ele estava chegando ao fim agora, e aí ele foi anulado agora. Agora, estou falando 2020, 2021, ele foi anulado agora. Mais de 20 anos depois,
por uma mudança de regra que o Supremo Tribunal Federal fez. Ah, quer dizer que as investigações erraram? Os juízes, os promotores, os policiais erraram? Não, não, não. Gente, mudança de regra. É como se o juiz, no final da partida, ele muda a regra do jogo, fala que agora não vai, falta na área, não é mais pênalti, anula os 3 gols do Palmeiras e o Flamengo está lá com o gol da vitória para o Flamengo. Inverte o resultado da partida. É isso que o Supremo fez. Quando o Supremo fez isso? Ele fez no começo de 2019, tomou outras decisões muito parecidas, quando, por exemplo, ele disse que agora a corrupção política ela não é mais a Justiça Federal, ela tem que ser julgada na Justiça Eleitoral. E quando ele faz isso, não é só o caso que muda do lugar, não, ele está derrubando inteiro o caso. E os casos, eles seguiram a regra do jogo de antes de 2019, e a regra era que esses casos de corrupção ficavam na Justiça Federal e o caso de Caixa 2 eleitoral ia para a Justiça Eleitoral. Quando o Supremo muda essa regra e fala que o caso inteiro tem que tramitar na Justiça Eleitoral, ele não só estraga o futuro, porque a Justiça Eleitoral não é aparatada, não é vocacionada para investigar e processar a corrupção, mas ele estraga o passado, porque ele fala que essa nova regra se aplica para o passado. Como se a gente pudesse ou tivesse condições de ter uma bola de cristal lá em 2015 e adivinhar o que o Supremo ia julgar em 2019. E ainda que a gente tivesse e seguido a regra que o Supremo ia fazer em 2019, que a gente não conhecia, não tinha como adivinhar, o caso ia ser anulado lá atrás. Por quê? Porque a regra do jogo era do Superior Tribunal de Justiça e era diferente. Era de que esses casos tinham que seguir na Justiça Federal. Ou seja, Paulo, hoje te perde, hoje te perde. A gente tem que mudar essa realidade em que o jogo é manipulado. Não estou julgando má intenção, mas estou falando que as peças do jogo são mudadas toda hora e quem perde é a sociedade. Essa é a triste realidade, é a dura realidade. E a mudança de regras também acontece no Congresso. Três anos, doutor Deltan, 3 anos o foro privilegiado está numa gaveta. Desde setembro do ano passado, que era para votar o projeto da prisão em segunda instância. De 2 semanas para cá, fizeram um movimento e já silenciaram de novo. Até quando? Até quando? Até quando, Paulo? Eu quero reconhecer um artigo que você fez lá na tua página. Quem não conhece a página do Paulo, vai lá na página do Paulo, acessa a página do Paulo, e o Paulo tem um artigo lá em que ele cobra justamente uma posição do Congresso sobre a questão da prisão em segunda instância, que é ser pautada agora. Existe essa outra questão também muito relevante, que é o fim do foro privilegiado, que também precisa ser pautada e que está lá, numa gaveta do Congresso Nacional. E a palavra e a frase que o Paulo usou, a frase que o Paulo Alceu usou nesse momento, nesse artigo, foi: que Brasil é esse? Que Brasil é esse? Que país é esse? E aí eu pergunto para você, que vai eleger os deputados, os senadores, ano que vem em Santa Catarina e no Brasil, que país que você quer ter? Que país que você tem e que país que você quer ter? Porque se você quer um país diferente, um país em que o corrupto vá para trás das grades, seja responsabilizado, em que o dinheiro seja devolvido, o dinheiro chegue lá para quem mais precisa, se você quer esse país, você tem que colocar no Congresso, meu amigo, pessoas que têm esses 3 compromissos. Clausulados com o combate à corrupção, sob pena de infidelidade partidária, o cara perde a cadeira se ele votar errado, compromisso com democracia, compromisso com preparação política. Então, a responsabilidade é minha, é tua, Paulo, e é especialmente de quem nos ouve, é especialmente do eleitor. Se você é eleitor, se você é ouvinte, ficar esperando que as soluções venham de cima para baixo, você vai continuar esperando o resto da tua vida e o país do futuro nunca vai se tornar presente. A gente precisa, como sociedade brasileira, construir essas soluções de baixo para cima, com trabalho, com estratégia e com visão. Na presidência da República, Jair Bolsonaro, uma pessoa que se beneficiou com o discurso da Lava Jato, que se beneficiou com o discurso do combate à corrupção. Eu lhe pergunto, durante esses 3 anos de governo, ele colaborou no combate à corrupção ou ele silenciou? Paulo, em primeiro lugar, eu quero dizer que o palco central da luta contra a corrupção é no Supremo Tribunal Federal e é no Congresso Nacional. É ali que as coisas mais acontecem. Mas a gente não pode também fechar os olhos para o papel que o presidente da República tem. O que o presidente da República pode fazer? Em primeiro lugar, ele tem um grande aparato de comunicação. Uma responsabilidade importante de um presidente, de um governador e de um prefeito é buscar criar uma cultura de combate à corrupção, uma cultura de intolerância à corrupção. E pode fazer como fez Hong Kong, que conseguiu virar o jogo contra a corrupção, com campanhas de marketing de massa para gerar uma cultura de intolerância em relação à corrupção. Mas o presidente ele tem uma influência na pauta do Congresso Nacional. Ele pode escolher projetos que ele considera prioritários, como o projeto que acaba com o foro privilegiado e como o projeto que permite a prisão em segunda instância. E no começo de 2021, lá por fevereiro, março,
o governo lançou uma pauta com umas 35 prioridades. 35 prioridades do governo. E quantas das prioridades tinham a ver com o combate à corrupção, que foi a pauta efetivamente de candidatura dele? Absolutamente nenhuma, nada. Tinha lá vários projetos, mas nenhum era dos projetos que a sociedade espera que sejam aprovados para combater a corrupção. Então, eu acho que aí tem um equívoco, eu acho que tem que melhorar muito nessa postura. Eu gostaria de ver uma defesa pública do fim do foro privilegiado, gostaria de ver uma defesa que essa pauta seja priorizada da prisão em segunda instância. E um outro equívoco que eu vejo que foi cometido agora recentemente foi a sancionamento, a aprovação da mudança da lei de improbidade administrativa, que acabou com mais de 30, só essa mudança da lei de improbidade administrativa, que foi feita no Congresso. Lembre que o palco central é Congresso e Supremo Tribunal Federal. Mas essa mudança foi sancionada também pelo presidente, ele poderia ter vetado, e essa mudança derrubou mais de 30 ações de improbidade da Lava Jato, que cobram mais de 40 bilhões de reais das pessoas que participaram desse grande esquema. Então, são equívocos, ao meu ver, que precisam ser corrigidos. O ideal é que todos os órgãos, todo mundo, seja alinhado com o combate à corrupção e com essa pauta. E, gente, eu não estou atacando ou defendendo o candidato A ou o candidato B aqui, não. Eu estou focado na causa anticorrupção. Eu não tenho lado, meu lado é do brasileiro. Eu foco nas causas. Eu quero que avance as boas causas, as causas que a gente sempre defendeu. E esse é meu discurso, eu sempre tive durante a Lava Jato, antes, se pegarem minhas entrevistas, é a mesma coisa que eu afirmava há 1 mês, há 2 meses, há 3 meses, há 6 meses, há 1 ano atrás, eu sempre tenho dito as mesmas coisas que eu estou falando aqui. Então não é discurso de candidato, não, é discurso de quem é apaixonado pelo Brasil e quem quer que essa causa de corrupção avance, porque esse é o único caminho para a gente alcançar o país melhor para você, para mim e para os nossos filhos. Eu queria aproveitar até para esclarecer aquele episódio que agora está correndo nas redes sociais, de que o presidente falou que recebeu um telefonema seu e que ele não quis atender, porque, de repente, como vocês faziam, eu achei até forte demais isso, como vocês faziam, escreviam para o réu assinar, e ele não queria cair nessa. O que aconteceu ali exatamente? Paulo, existem 2 coisas que o presidente falou, vamos falar de cada uma delas. Primeiro, ele disse que eu teria procurado ele para buscar uma nomeação para o PGR. Eu publiquei um vídeo lá no Instagram, queria convidar todo mundo para seguir o meu Instagram, o meu Facebook, as minhas redes sociais. Lá você vai encontrar informações sobre essa causa anticorrupção. E lá eu coloquei um vídeo mostrando que o próprio presidente, em 2019, mais de uma vez, por 2 vezes, ele falou que eu nunca o procurei, para buscar uma vaga para procurador-geral. Por que ele falou isso lá em 2019? Porque muita gente queria que eu fosse procurador-geral da República. E eu defendi a lista tríplice. Eu sempre defendi que o presidente da República escolhesse um nome dentre os nomes mais votados do Ministério Público para serem procurador-geral. Eu não coloquei o meu nome naquela época à disposição para ser procurador-geral. Eu sempre entendi que onde eu melhor podia contribuir para a sociedade era no meu trabalho na Lava Jato e eu poderia continuar ali e continuei ali. Então, nunca nem submeti meu nome para a lista tríplice, nem procurei o presidente da República. Eu defendia que ele escolhesse o nome daquela lista tríplice. Mas muita gente pedia para o presidente que ele me escolhesse, mesmo fora da lista. E aí ele dizia, olha, o Deltan nunca me procurou, e disse isso mais do que uma vez. Agora, nesse domingo, quando eu estava na igreja, com as minhas crianças, com a minha família, nesse domingo, num culto de preparação de Páscoa, eu comecei a receber uma série de mensagens com algumas pessoas dizendo, olha, o presidente da República está fazendo algumas afirmações equivocadas sobre você, mandaram os links, eu vi lá, ele falou que eu teria procurado ele, e o presidente, para dizer o mínimo, ele se equivocou. Eu não vou dizer que ele mentiu, que ele estava mal intencionado, porque pessoas que ocupam posições de poder acontece muita coisa, o cara pode ter se equivocado, pode ser confundido com alguma situação. Mas o fato é que a gente jamais aceitou ou jamais procurou conversar com ele. A gente recebeu mais de uma oportunidade para conversar com o presidente Jair Bolsonaro, de intermediários que buscaram fazer esse contato, ou com presidentes anteriores também. Na época do presidente Michel Temer, um assessor dele especial nos procurou num evento público e disse que queria que o presidente Temer gostaria de nos receber no Jaburu. Não sei se o presidente Temer sabe disso, se isso é verdade, se ele queria ou não, mas o intermediário do presidente Temer veio à reunião que a gente estava, um evento público, e disse que ele nos esperaria no Jaburu. E nessas 2 ocasiões, todas as decisões que a gente tomava em força-tarefa eram em equipe de procuradores. Eu levei essa situação para o grupo de procuradores e todo mundo, em consenso, entendeu que não era adequado, não era apropriado. A função do presidente é extremamente importante, nós temos todo o respeito pela função do presidente, pelo papel que desempenha, pelas dificuldades, pelos desafios que enfrenta, mas não seria apropriado alguém da Lava Jato ir no encontro desses
porque passaria uma mensagem equivocada ou permitiria interpretações maldosas, equivocadas, ainda que infundadas, sobre o nosso trabalho, que é técnico, imparcial e apartidário. Então, o meu trabalho foi, quando eu recebi essa informação, foi divulgar que isso não era fato, que isso estava equivocado. Até mostrei essas falas anteriores do presidente, que mostram que, de fato, estava equivocado. E se você voltar lá em 2019, você vai ver que eu sempre defendi a lista tríplice, então é uma fala que não faz qualquer sentido. E eu trago isso a título de esclarecimento, não quero atacar ninguém, não ataco A, não ataco B, meu ponto é sempre o Brasil e as causas boas que a gente defende. E uma outra afirmação do presidente Jair Bolsonaro foi de que eu estaria fazendo isso, estaria buscando uma ligação para tentar, de repente, enquadrar ele, eu pegar ele de algum modo. Gente, aí, primeiro que o fato não aconteceu. Se tivesse acontecido, ele estaria especulando sobre uma possível motivação, tentando ler o meu cérebro. Eu nunca fiz isso com ninguém, não faz sentido nenhum, nunca fiz pegadinha com ninguém, nunca sacaneei ninguém na vida pública, nunca houve qualquer história parecida. Então, eu me sinto, claro, triste com isso, eu me sinto chateado com isso, que busquem construir histórias. E pelo que eu li na imprensa, vários jornalistas interpretaram esse ataque como um modo de tentar atingir, na verdade, o Moro, atacando a Deltan como uma forma de tentar atingir o Moro, talvez preocupado com o desempenho nas pesquisas do Moro, alguma coisa nessa linha. Mas, de novo, eu, Deltan, sou uma pessoa, eu defendo a minha causa, meu foco é o Congresso, a mudança das leis lá no Congresso. O Moro tem o projeto dele, é uma pessoa capaz, é uma pessoa que tem muitas qualidades, assim como outras pessoas também têm qualidades, mas é uma pessoa capacitada, de poderia conversar sobre ele, sobre o testemunho que eu tenho para dar sobre a atuação dele à frente da Lava Jato, que é onde eu tive contato com ele. Agora, o meu ponto ali foi esclarecer a verdade. Primeiro, nunca teve nenhum pedido meu de conversa, ligação minha, de modo algum. Em segundo lugar, essa acusação de que existiria uma proteção de pessoas com foro privilegiado não faz sentido, que houve essa acusação também, porque pessoas com foro privilegiado são investigadas e processadas no Supremo. Aliás, a gente é contra o foro privilegiado. E, em terceiro lugar, dizer que colaborações eram escritas pelos colaboradores, pelos procuradores. Gente, isso é discurso do PT, isso é discurso da esquerda. A gente fez acordo de colaboração com 200 pessoas. Nunca teve nenhuma alegação dessas por nenhum advogado, por nenhum réu, de que a gente botasse a palavra na boca deles. Jamais, ninguém. Se tivesse qualquer coisa errada, isso ia ter explodido. A Lava Jato ia ter implodido há muito tempo. Os casos iam ter sido anulados por supostas irregularidades, mas, de novo, nunca existiram. Doutor Deltan, eu tenho tanta pergunta para fazer. Bora! E eu estou olhando Legal, aqui, Paulo, que o reloginho já está piscando no vermelho. Mas eu vou fazer, eu quero lhe fazer duas perguntas, que a gente tem 2 minutinhos, mas desculpe. A primeira é o seguinte: o senhor acredita em Sérgio Moro como uma solução para o Brasil? Sérgio Moro é uma pessoa que tem 3 qualidades que eu vejo, Paulo, muito claras, tá? Em primeiro lugar, ele é uma pessoa intelectualmente preparada, e eu acredito que ele vai chegar à disputa presidencial em outubro como o candidato mais preparado. Ele sempre se dedicou em tudo que ele fez, tudo que ele fez na vida foi uma pessoa que fez com excelência, que fez com dedicação, que fez com espírito público. Em segundo lugar, eu considero ele o candidato mais equilibrado dentre os candidatos. Ele foge um pouco dos extremos, eu acho que pode ser um caminho aí do meio, e é um caminho com alguém capacitado. Em terceiro lugar, eu vejo nele uma fibra moral para construir um país mais justo, um país melhor para todos nós. E eu digo isso porque ele, como juiz, ele enfrentou desafios e pressões que nenhum juiz enfrentou na história. Você pode até ter alguma resistência, ou quem nos ouve ter alguma resistência a Sérgio Moro, mas uma coisa ele precisa reconhecer. O trabalho feito na Lava Jato rompeu a impunidade dos poderosos, colocou corruptos atrás das grades e recuperou bilhões como isso nunca aconteceu. E as pressões que vieram, as retaliações foram imensas. E as pessoas que estão ali são pessoas que resistiram para trabalhar com sacrifício pessoal em favor da sociedade, assim como muitos brasileiros foram às ruas, foram às redes sociais e fizeram grandes sacrifícios. Então eu considero ele sim uma pessoa preparada, eu considero ele sim uma excelente opção. Mas, de novo, eu não estou querendo aqui atacar ou defender ninguém, eu estou simplesmente pensando num testemunho a partir do que eu conheço da história dele, da atuação dele, e eu coloco essas informações para que cada um reflita, veja quem são os candidatos, em primeiro lugar, quais são as suas causas. O que é aquilo que importa para você, ouvinte? O que importa? Importa a causa anticorrupção? Importam quais outras causas? E quem são os candidatos mais preparados para nos conduzir àquelas causas? Independentemente de partido, quem são os candidatos mais preparados? E a minha pauta, a minha causa é a causa anticorrupção.
E nesse ponto eu tenho um grande alinhamento com uma das causas que o Sérgio Moro defende. Eu quero, agora o meu foco é o Congresso Nacional. Eu quero que não só vá Deltan, eu quero que vão para lá várias pessoas, porque Deltan não vai resolver o problema. Eu preciso que vão para lá centenas de candidatos, centenas de pessoas com esses 3 compromissos básicos: democracia, combate à corrupção e preparação política. A gente precisa focar em levar para o Congresso, porque as pessoas às vezes focam muito no presidente, achando que o presidente vai mudar o Brasil. Mas o presidente, como a gente tem visto mesmo ao longo dos últimos meses, anos, ele tem um poder limitado. Ele precisa de um Congresso bom para que ele possa produzir resultados positivos em favor da sociedade. Então, o nosso foco tem que estar também em eleger quadros bons para o Congresso Nacional, quadros qualificados para que a gente possa mudar essa realidade. É tão importante quanto a eleição para presidente, que todo mundo foca durante campanha, é a eleição para o Congresso, porque se a gente não mudar no Congresso, nós vamos continuar com essas leis alimentando a impunidade que o senhor veio dizer, que o senhor está lutando para chegar lá, para mudar esse quadro. Doutor Deltan, muito obrigado mesmo, foi uma entrevista que voou, esses nossos 40 minutos voaram, e eu agradeço muito a sua atenção de nos receber e conversar com Santa Catarina através do Conexão ND. Obrigado e uma boa noite para o senhor. Legal, Paulo. Eu que agradeço a você, a tua abertura, agradeço as tuas opiniões, são tão importantes para essas causas, como a prisão em segunda instância, como o fim do foro privilegiado. E queria dizer que a gente falou aqui de algumas pessoas e personagens, falou de Deltan, falou de outras pessoas, mas o foco, de novo, não tem que estar nas pessoas, o foco tem que estar nas causas, no Brasil melhor para todos nós. A gente precisa lutar pelas causas em que a gente acredita, independentemente das pessoas, e ver quem são as pessoas que têm compromissos com as causas em que a gente acredita. Então, o que a gente tem que fazer é estimular, sim, não defender A, B, C, mas sim estimular a reflexão crítica e que a gente possa construir de baixo para cima um país melhor para todos nós. Paulo, mais uma vez, muito obrigado, um abraço a você e a todos os telespectadores. Eu que agradeço e um forte abraço para o senhor e a todos vocês que nos acompanharam até aqui no Conexão ND da Record News. Terça-feira que vem eu volto. Um beijo.